vocês? Hoje eu quero falar sobre fato do príncipe e força maior. Algumas empresas têm demitido seus funcionários baseados nessas duas teorias. E eu quero explicar o que cada uma delas é e você vai poder concluir junto comigo se a pandemia do coronavírus, o isolamento social e a restrição de circulação de pessoas é ou são motivos para justificar o enquadramento nessas teorias. Quer saber mais? Fica aqui comigo! Vamos lá, pessoal! Vamos falar sobre fato do príncipe e força maior? Começando por fato do príncipe. A previsão normativa está na CLT, artigo 486. Ocorre fato do príncipe quando a empresa está impossibilitada de exercer as suas atividades, impedida de continuar a sua atividade empresarial por ato de órgão governamental. Foi emanado uma decisão, foi emanado um decreto, foi promulgada uma lei que impeça a continuidade da atividade desenvolvida pela empresa. Daí temos como enquadramento o fato do príncipe, que é quando o ente, o órgão que emanou essa decisão, que deu origem à impossibilidade de continuidade das atividades empresariais, terá que arcar não com todas as verbas trabalhistas, como muitos estão falando por aí, mas sim com o pagamento da multa fundiária, ou seja, o recolhimento de 40% do fundo de garantia que é devido na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, tá bom? Agora eu vou falar sobre força maior. A força maior é todo acontecimento inevitável à vontade do empregador que o impeça de exercer as suas atividades. Normalmente, força maior está relacionada, está ligada com desastres naturais, com a força da natureza. Nesse caso, o empregador não está impedido de exercer as suas atividades, porém ele não consegue. Ele não consegue chegar ao local, por exemplo, para exercer as suas atividades. Aconteceu, nevou. Vamos supor que nevou muito e todos os caminhos estão obstruídos. Não se consegue chegar na empresa para desenvolvimento da atividade empresarial. Porém, ela não está impedida. Há algo que o impede de fazê-la. Uma enchente, por exemplo, determinada área está isolada porque teve uma enchente e a empresa está ilhada. Não se consegue chegar lá. Há uma limitação física, uma impossibilidade por decorrente de um fato que alheio à vontade do empregador, mas ele não está impedido de desenvolver as suas atividades, ele não consegue, mas não há uma impossibilidade determinada por um órgão governamental, por um ente da administração pública, entenderam? Ele pode desenvolver na força maior, mas ele não consegue. Não consegue por quê? Por um ato ou um fato decorrente de um desastre natural, uma força da natureza que o impede. Ele pode, mas não consegue. Já no fato do príncipe, ele quer desenvolver. A atividade estava em desenvolvimento quando uma autoridade, quando um órgão governamental determinou a impossibilidade. Por exemplo, é proibido determinado exercício de atividade, como foi com os outdoors em São Paulo. Quando houve a proibição dos outdoors, as empresas que trabalhavam apenas com isso, elas ficaram impedidas. A atividade delas foi proibida, ela foi obstada por um ato governamental. Aí sim nós temos o fato do príncipe. A pergunta que não quer calar: o que mais se fala no ramo trabalhista ultimamente?
que as empresas querem demitir baseados nas hipóteses de fato do príncipe ou força maior. Qual que é o meu entendimento? Essa pandemia do coronavírus, essa determinação do governo do estado de São Paulo em restringir a circulação de pessoas não é fato suficiente para que se caracterize a ocorrência do fato do príncipe. Por quê? Restringir, limitar, dificultar uma determinada atividade empresarial não é a mesma coisa de impossibilitar de forma absoluta a continuidade. Não se caracteriza fato do príncipe. O que acontece com as determinações governamentais aqui do estado de São Paulo é que foram restritas determinadas atividades, principalmente o atendimento presencial. Porém, muitas atividades ainda assim podem ser realizadas, desde que respeitado as normas, as diretrizes, recomendações do Ministério da Saúde, para que não se propague mais esse vírus, para que não existam novas contaminações. Se a empresa conseguir exercer as suas atividades observando as recomendações de saúde, ótimo, ela pode desenvolver. Por exemplo, empresas do segmento de alimentação, restaurantes, elas podem desenvolver suas atividades. As pessoas não podem consumir o alimento no local, mas podem retirar o alimento, podem buscar, podem pedir pelo serviço de entrega, delivery, pode ser drive-thru, ele ainda pode funcionar, ele não está impossibilitado, mas a atividade está restrita. Então eu não entendo que caracteriza-se como fato do príncipe. Força maior também não há. Não há um desastre natural, não há um acontecimento de força da natureza que impeça a empresa de funcionar. Mas sim, há uma recomendação de restrição, é diferente. Gente, na força maior, o governo, o ente governamental, ele não é responsável também pelo pagamento da integralidade das verbas trabalhistas, mas sim apenas por 20% do pagamento da multa fundiária, daquela multa de 40%. Então, no fato do príncipe, o órgão que emanou a decisão, ele é responsável pelo pagamento da integralidade da multa fundiária. Na força maior, metade, 20%. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter orientado um pouco aí os empresários. Alguns advogados me questionaram, perguntaram a minha opinião. Tá aí, eu entendo que nenhuma das duas situações é aplicável agora na pandemia, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até o próximo.